Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Marcos Silva, aqui do Yoga na Federal. A gente se encontra hoje para conversar um pouco nesse Dia da Consciência Negra, em mais uma live do nosso projeto. Hoje a gente vai receber aqui no Yoga na Federal, pela segunda vez, o nosso querido Júlio. A primeira live com ele há alguns meses foi muito importante para a gente articular o que a gente chamou de, depois, com um grupo de rede yoga, de popularização do yoga, uma rede de difusão do ensino do yoga, que começa com uma base nas universidades, com uma plataforma de transformação também social, né? Hoje a gente vai falar do novo livro do professor Júlio e dos desafios como escritor, num país que promove armas e tributa livros, ser um professor negro na universidade, ser um praticante negro numa comunidade majoritariamente branca também. O Júlio entrou aqui. E, obviamente, por ser o Dia da Consciência Negra, a gente também vai falar sobre racismo, antirracismo. Não é um tema dos mais agradáveis, mas é um tema importante. Vou convidar aqui o professor Júlio, especialmente num momento muito triste, né? Com mais o nosso Beto Freitas. Como é que você está, meu querido Júlio? Muito E aí, bom. meu querido? Nossa, como tá baixo, peraí. Tá baixo para você? Não, agora ficou bom. Era meu microfone, era meu volume aqui. A gente tem que virar youtuber, cara, Instagramer agora. Eu tenho que comprar um Você tá me vendo e ouvindo bem? Perfeito, gente. Comprar aquela bolinha redonda luminária para os olhos Deixa eu ficarem ver brilhantes. aqui como é que eu ponho mais luz aqui. Ah, peraí. Deixa eu ver Importante. aqui. A minha luz aqui também é ruim, escureceu, E meu celular é velhinho, aí ele fica sem bateria, no meio da live eu tenho que ficar carregando ele numa tomada. Então vai na base do improviso mesmo. Tu tá me escutando legal? Tô sim, tô lhe ouvindo super bem. Você Tá. tá me vendo e ouvindo bem aí? Tá bom a imagem, o som? Sim. O pessoal que está Bom, acompanhando, tá legal? Tá? Vocês estão conseguindo ouvir e ver? Poxa, Júlio, muito obrigado mais uma vez oi. por essa gentileza de aceitar Quartinha. o convite para conversar um pouco. Ah, assim, eu queria encontrar você para conversar sobre temas mais legais e temas mais agradáveis. E que a gente pudesse papear sobre coisas mais leves né, pudesse rir um pouco e tal, mas a gente se encontra nesses momentos duros, cara. Que coisa, que karma interessante esse. A primeira Pois live é. que a gente fez foi uma live no esteio daquela discussão do George Floyd, do menino Miguel aqui, do João Pedro no Rio. Uma coisa absurda, né? Em qual lugar que a polícia pode entrar atirando, né, centenas de tiros e matar alguém que não seja num ambiente de necropolítica, né, onde o governo escolhe quem pode morrer e quem deve morrer, e tem que ser numa favela, né? Em algum lugar de elite, uma policial não vai chegar atirando de uma forma estúpida como essa. E a gente falou bastante e deu uma consequência legal, que foi a articulação do nosso rede yoga, né, que é uma rede de difusão de ensino do yoga, né, começando na comunidade acadêmica e arredores. A gente está começando a articular isso. Por favor, sigam, né, o rede yoga. Né. E agora a gente tem o Dia da Consciência Negra. Eu estava pensando, pô, Dia da Consciência Negra, tem um amigo Júlio que está lançando um livro agora, num mundo muito duro, né, onde o governo tributa livros, ou quer tributar livros, aumentar tributos de livros e aumentar a circularidade e o acesso, a possibilidade de acesso a armas, né, com a ideia estúpida que mais armas circulando, cidadão com arma, a gente vai ter mais segurança. Agora imagina um mundo no qual a gente vive ter da arma para todo mundo, né? Se você tem casos como o caso do Beto Freitas, Freitas em Porto Alegre,
com, sei lá, com armas sendo, digamos, liberadas, assim, vai aumentar muito mais, absurdamente o negócio, Com né? certeza. É. Eu acho que é impressionante. E a gente está num governo também que, assim, você é professor universitário, professor negro, a gente também tem esses casos, a gente, nós somos praticantes de yoga num lugares muito elitizados também. Então tem várias articulações. Eu queria estar falando contigo mais uma vez Sim, em um claro. momento Eu legal, acho mas que agora a gente tem que falar num momento difícil como esse, né, Júnior? Mais uma vez, passar a palavra e para hoje eu você. acho que você e eu e todas as pessoas pretas desse país estamos com o coração sangrando, né? Porque não bastasse tudo o que aconteceu nos últimos tempos, aí ontem teve esse caso que dilacera a alma, maltrata a gente, porque ah, aquele assassinato brutal de ontem não é só do rapaz que foi assassinado, né? Todos nós morremos um pouco com ele e a gente tem que falar mesmo sempre porque as estatísticas elas são alimentadas antes de que se complete uma hora, né? De 23 em 23 minutos nós temos aí uma pessoa negra, um homem negro sendo assassinado neste país, né? Então, temos que ficar falando mesmo, todos os dias, sempre, porque eles não param de nos matar e a coisa é estrutural, não são casos isolados, não são aqueles dois assassinos isolados, eles são o Estado assassinando, né? Porque o Estado autoriza isso no sentido discursivo dessa autorização, na medida em que o sistema de crenças que aponta para um ser humano menor, sem valor, que são pessoas pretas, dentro desse sistema de crença, dentro dessa estrutura, as pessoas se sentem autorizadas a insultar, a maltratar ou espancar até que a pessoa morra de tanto chute e murros e Mais uma porradas, morte né? mais uma morte por asfixia, cara, né? O do George Floyd também foi por asfixia. É, é, e você tem o governo, você falou do governo, você tem o vice-presidente falando que não existe racismo no Brasil, que é algo escandalosamente absurdo isso, né? Eu acho que você tem várias formas de racismo, ele é meio disperso, meio sutil, mas com frequência a gente pensa em racismo, aquele racismo comportamental, né, individual, a pessoa fala alguma brincadeira de mau gosto, uma piadinha, ou pode até fazer injúrias e tal, mas isso o racismo não é só esse individual comportamental, né? O racismo também ele é institucional e estrutural, como o Júlio apontou. Isso é muito importante perceber isso, né? Quando a gente olha para as universidades, quando a gente olha para os nossos salas de yoga, quando a gente olha para lugares de poder, de tomada de decisão, você não vê a proporção de 56% de negros nesses lugares, que é a proporção, né, da sociedade brasileira, 50% de negros. Mas se você olhar para presídios, olhar para comunidades vulneráveis, olhar para subempregos, olhar para desempregados, olhar para as estatísticas de pessoas que são assassinadas violentamente no Brasil por uma política tosca, né, de guerra às drogas que legitima apenas esse genocídio, sim, né, da população negra, aí você percebe que tem alguma coisa errada nisso, né? E como Sim, com assim não tem certeza. racismo, né? Como assim não tem Os, racismo? os resultados dessa eleição mostram muito bem isso. Ainda é tão chocante, quer dizer, ainda é tão chocante para esse sistema de crenças de que pessoas negras não são capazes, não são talentosas, não são bons líderes, não são bons políticos, né? Que esse sistema de crença, essa estrutura, as engrenagens da maneira pela qual a sociedade se organiza e como a pessoa preta é representada nessa engrenagem, que os resultados da eleição geram notícia. A primeira vereadora negra,
a primeira vereadora trans, o primeiro índio a ser prefeito. Quer dizer, tudo é o primeiro em pleno século XXI. Pessoas negras viram notícia pelo fato de o talento que elas têm para a liderança política, conseguem conquistar um número expressivo de pessoas que confiam nisso e votam nelas, e elas se elegem, aí vira notícia. Porque é o primeiro negro a ser isso, o primeiro negro a ser aquilo, a primeira mulher negra, é sempre dessa maneira, né? Quando aconteceu agora as eleições dos Estados Unidos, de novo, a primeira mulher vice-presidente da maior potência militar e econômica do planeta. E não só isso, a primeira mulher negra, né? Então, a gente precisa fazer com que as pessoas pretas ascendam a esses lugares de poder e isso seja tão rotineiro e cotidiano como tem sido com as pessoas brancas. A gente precisa ocupar estatísticas mais positivas e não só estatísticas de genocídio como as que convivemos diariamente, todos os dias, né? Convivemos, admitimos, Todos os né? dias pessoas pretas são assassinadas e aquilo que aconteceu ontem em Porto Alegre foi diante das câmeras, já era comoção. Mas existe aquela cena que aconteceu ontem, ela é cotidiana, só que não é filmado, só que não é noticiado, né? Vira apenas um número. Como viraram números, a multidão de pessoas que morreu durante a pandemia e o presidente foi andar de jet ski e foi chamar de gripezinha e foi dizer que não era relevante. E as pessoas não se chocaram mais com os números. Ao contrário, tiraram as máscaras, estão por aí responsavelmente em praias e em festas, sem a menor preocupação com a pandemia. Então, há uma banalização enorme, né? E os números mostram, por exemplo, nos Estados Unidos, que as pessoas pretas são as que mais morrem de Covid-19 pelas razões peculiares deles lá, né? Saúde nos Estados Unidos é um artigo de luxo. As pessoas falam muito do SUS, mas o SUS é uma experiência única no planeta, muito bem sucedida, apesar de tudo. Porque eu estou doente, eu vou ali na UPA, eu vou ali num posto público de saúde, e bom ou mal, eu tenho um atendimento que pode até salvar vidas. Nos Estados Unidos, nós que tivemos a oportunidade de estar em outros lugares assim, a gente fica torcendo para não ficar doente, porque você vai gastar muito dinheiro para ser atendido. Então, a população negra é a primeira que está na trincheira da frente, né? Vamos usar essa expressão horrorosa da Vanguarda. guerra, e são os primeiros que morrem, né? Seja por uma questão de pandemia, ou seja porque as estatísticas apontam todos os dias nós morremos pelo simples fato porque a gente existe, a gente correu numa praia, a gente correu numa praça e chamou a atenção de alguém e a pessoa acha que a gente deve morrer porque a gente é um bandido, né? Eu estava fazendo uma live há 2 semanas com a Ana Sou, que é da Kemetica Yoga, e ela estava falando, eu perguntei para ela se existe racismo no yoga, né? Aí ela, né, mostrou essa estatística, né, que se somos 56% da população brasileira, se você olhar para um shala, para um estúdio de yoga, você não vai ver muito distante de 56% da população negra, inclusive, especialmente de professores também, né? Aí a Ana Sul falou, quando ela estava em alguns estúdios, ela se sentia asfixiada por conta de se achar não bem recebida. Eu achei muito interessante a expressão que ela usou, de asfixiamento. Você pega o George Floyd, vamos falar o nome dele, Beto Freitas, ok? Beto Freitas, prestar homenagem, né, e solidariedade aqui, nossa solidariedade à família, nomear, né, não só um número, mas um companheiro, uma pessoa que é morta estupidamente, depois de espancada, você sai
presta atenção, você sai para ir para o supermercado, assim, você se despede da tua família, vai, "Oh, eu vou para o supermercado fazer compras", e você é espancado até a morte, olha que coisa absurda, por dois seguranças, sendo filmado por uma outra agente. É muito triste isso. Então, prestar solidariedade ao Beto Freitas e, como o Júlio falou, parem de nos matar, né? Parem de nos matar. A gente quer respirar, né? A gente quer respirar. É importante, assim, acho que todas as pessoas negras, né, sabem o que é entrar em alguma loja de departamento, em algum momento, alguma loja mais chique, e ser vigiado, assim, com os olhos, né? Você vai sendo andado, você fica com a sensação asfixiante de que não era muito para você estar ali, né? Quando você está na Claro que não. fila. Esse é um lugar de poder que é um lugar de compra de quem tem condições de comprar, que eles não aceitam que a gente frequente. Eu coloquei outro dia no meu Instagram, eu acho que naquela outra live eu falei isso para você, de uma vez, num dos shoppings de pessoas ricas aqui de Fortaleza, eu saí com as sacolas em direção ao meu carro. E aí eu tinha comprado lá umas bobagens, qualquer coisa, e o segurança desses que matou o Beto Freitas ontem, chegou para mim num tom acusativo, dizendo assim: de onde você pegou essas sacolas? Aí eu falei: como assim, de onde eu peguei? São minhas compras. Eu falei para ele, né? E você está indo para onde? Eu estou indo para minha casa, mas por que que eu tenho que responder tanta pergunta? E tentando abrir o carro, e aí eu não consegui abrir o carro, e ele falou: e esse carro? Você está querendo abrir esse carro por quê? Eu disse: esse carro é meu. E aí foi muita luta. Eu consegui abrir o carro e ele disse: eu vou entrar no carro, você vai dizer o que tem dentro e eu vou confirmar e depois você entra. E teve que ser dessa maneira. E no final, quando ele se convenceu que ali era meu carro, ele nem pediu desculpa, só disse que estava fazendo o trabalho dele. Né? Então, são lugares que não é para a pessoa preta frequentar. Né? A estrutura social está toda organizada para que pessoas negras não sejam aceitas. Uma ou outra que, sei lá, chega aí a ser famoso, famosa porque é um jogador de futebol, porque é um ator, porque é alguém bastante conhecido, são casos isolados e são tidos como exóticos, né? Nossa, que bacana, né? É exótica, a beleza é exótica, tudo é exótico. E aí eles são aceitos, entre aspas, mas na condição de ser exóticos, né? Na condição de serem diferentes, não de serem um igual. Alguém que trabalha, que tem um salário, né? Que tem condição de poder de compra, que pode frequentar esses lugares. Já teve casos em lojas, eu interessado em alguma coisa lá, e aí quem estava me atendendo falar assim: mas isso é muito caro. Eu disse: não, mas eu estou perguntando o preço. Você só tem que dizer é X ou é Y. Aí a pessoa insistiu e dizia assim: olha, mas eu tenho um outro modelo mais em conta, mais interessante, que é bonitinho igual a esse. Eu: não, mas eu quero esse aqui. Só me diga o preço. Então, é muito interessante porque são atitudes que mostram ainda que em pleno século XXI, a gente tem que estar todos os dias provando para todo mundo que a gente está vivo, que a gente merece, que a gente trabalha, né? Então, é muito lamentável. Eu estou com a minha alma, eu passei o dia muito, muito ruim hoje, pelo assassinato do Alberto Freitas. Porque, assim, cara, podia ser eu, sabe? Pode ser eu. Porque se aconteceu isso que eu falei aqui do shopping comigo, de lojas ou do estacionamento do shopping, qualquer dia alguém pode simplesmente deduzir, decidir que eu estou levando sacolas roubadas e vão atirar em mim.
E pode ser meu filho, que tem 23 anos e é um homem negro como eu. Pode ser você que está falando comigo agora e pode ser qualquer pessoa preta, porque de 23 em 23 minutos, um de nós somos assassinados, né? Então, é por isso que é importante que a gente ocupe espaços, ocupe salas de yoga, ocupe profissões diversas, ocupe uma cadeira no parlamento, mais vereadores, mais deputados, mais senadores, mais executivos, que sejam pessoas pretas ou que sejam de minorias sociais, para que a sociedade se acostume com isso, para que isso não vire notícia. Chega de ser o primeiro homem negro a ser prefeito, chega disso ser manchete, porque isso chega a ser ridículo. É como se o talento, o trabalho, o resultado do trabalho que a pessoa teve não contasse. Eu tenho uma amiga maravilhosa que é uma mulher trans e é uma intelectual incrível, e ela me disse que está cansada de, às vezes, ser chamadas, né, para mesas redondas, para dar entrevistas, e as pessoas não estarem interessadas na pesquisa que ela desenvolve, nos livros que ela lança, nos textos que ela escreve, mas sempre perguntar como é ser uma mulher trans pesquisadora, sabe assim? As pessoas precisam olhar para o que a gente produz, para o nosso trabalho, porque é o nosso trabalho que está contribuindo para a sociedade matar menos, para a sociedade ser menos embrutecida, né? Mas, assim, a gente ocupa esse lugar do exótico. O nosso destaque não é o nosso talento, mas é o exótico. Nossa, que estranho essa pessoa dar aula na universidade. Nossa, mas ela é uma mulher trans. Como será que é isso? Eu Aí lembro, chama a pessoa para falar disso, e não do que ela estuda, não do que ela escreve. falar em universidade, eu já estava fazendo uma apresentação de manhã, num evento acadêmico. Em verdade, a postagem hoje do Yoga na Federal ela já estava preparada, né? A coisa do genocídio, né? Da coalizão. Por favor, né? Façam lá, se inscrevam no manifesto de coalização dos direitos negros, né? E sobre o genocídio. Está no Yoga na Federal. E a postagem já estava pronta. Mas é uma coincidência macabra isso, né, cara? Eu tava, putz, eu vou soltar isso. Aí tem a coisa do Beto Freitas morto de uma maneira, assim, muito triste isso, né? Você sai para fazer compra no supermercado, muito chocante, e você é espancado até a morte, cara. Aí, no meio da minha apresentação de filosofia acadêmica, não tinha nada a ver, eu lembrei, assim, como o racismo é uma coisa sutil também, e perigosa, cara, tipo, na formação das pessoas. Eu lembro na minha adolescência, que em algum momento eu tive que começar eu percebi que eu precisava de óculos, porque na hora que eu ia pegar o ônibus, eu só conseguia ver quando o ônibus estava muito perto de mim, aí o ônibus passava direto, porque eu não estava conseguindo ler o nome do ônibus, eu conhecia o ônibus pelas cores dele. Aí eu vou usar óculos. Adolescente para usar óculos ele fica chateado. Eu não fiquei chateado. E sabe por que eu não fiquei chateado? É uma coisa que eu só consegui perceber depois, cara. Isso é muito triste, né? Como as nossas vidas, elas, mesmo que você evite, você não fale sobre, você tenta silenciar. Silenciar é pior, cara. A gente vai ter que falar sobre isso em algum momento. A gente é praticante de yoga, né? A gente está acostumado a se colocar em posturas difíceis, desconfortáveis e com isso, esperar transformação, né? Esperar torcer, confiar que coisas melhores vão vir com isso. Né? Então a gente tem que acabar com esse ciclo de humilhação, de silêncio, de invisibilidade, de silenciamento, né, com a gente. E eu estava lembrando que eu não fiquei chateado de usar óculos. Por quê? Aí eu brincava, eu jovem, eu brincava falando, eu vou usar óculos, assim eu não fico parecendo um marginal. Olha que coisa dura, cara, que eu falava. Assim. Olha que coisa... E eu ria, eu não fico parecendo um marginal. Eu gostava de professores, eu gostava de estar perto de professores, de intelectuais e tal, mas eu não me via, assim, eu não era parecido com os professores, fisicamente parecido com os professores. Aí, naturalmente, eu queria alguma coisa externa
que pudesse me tornar um pouco mais similar ou semelhante a professores, a intelectuais, porque eu só tinha, eu não gostava lá de outras coisas, de coisas que outros rapazes da minha idade gostavam. Eu queria aprender, sei lá, né, coisas intelectuais, mas não tem negros, né? E eu nem sabia que era questão de ser negro, não. Eu só sabia internamente, explicitamente dentro de mim, que aquilo, eu não pertencia àquilo. Eu não pertencia essencialmente àquilo. Eu tinha que ter algum tipo de esforço duplo, mais forte para poder entrar naquilo. É impressionante. E uma coisa que você falou, não é só a atenção que a gente tem que ter, né, durante a vida, assim, você vai ser vigiado, você não vai entrar em vários lugares de uma maneira inocente, que só aí você vai ter que prestar atenção nisso, vai ter que levar documento, porque se acontecer alguma coisa, você tem que estar com documento, senão você vai para, sei lá, uma ficha de anonimato, né, se acontecer. Mas uma coisa que você vê quando você está na universidade como você está desde o lado de fora, que como é que você vai entrar nisso, né? Como é que você vai fazer parte disso? Não tem representatividade, né? Então acho que a gente está tentando usar agora a gente como algo representativo e poder falar para jovens, sim, é possível, sim, se esforça, sim, a gente consegue, sim, a gente pode fazer, sim, a gente não precisa ser exótico, sim, coisas intelectuais é pra gente, sim, yoga é pra gente, né? Eu não tenho lá não é muito legal ficar colocando postura de yoga, mas é aquela coisa que o Júlio falou, né? A gente tem que ocupar lugares e mostrar para as pessoas que é possível, especialmente para outros negros, que yoga pode ser para homens, sim, e yoga pode ser para negros, sim, ok? E negros podem fazer posturas avançadas, sim, né? Não tem nada de errado, eu não preciso ter um cabelão liso, bonito, e barba para fazer aquela coisa meio hippie, paz e amor, para praticar yoga, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar nisso. Júlio, falar um pouco sobre a Ahimsa, cara, e já entrar no É, seu livro. tem duas coisas sobre yoga que eu gostaria de comentar com você, Marcos. Que foram dois comentários que eu ouvi quando eu tive duas fases muito boas de yoga, né? A primeira foi quando eu conheci a prática e me entreguei a ela, e ela fez uma grande revolução na minha vida, e eu fiquei muito bem, que é sobre essa fase, que é antes do Ashtanga, antes de eu conhecer o Ashtanga, é sobre essa fase que eu escrevi, oi Bebel, que eu escrevi o meu livro. E aí, eu me lembro que uma pessoa comentou assim: Nossa, você tá tão bem, você tá fazendo alguma coisa? Você tá tão bem, você tá diferente. Aí eu falei: eu tô ótimo, eu tô fazendo uma atividade fantástica. Aí a pessoa falou assim para mim: Nossa, que bacana. O que é? Você tá jogando futebol? Aí eu falei: Não. Você tá fazendo capoeira? Eu disse: Não. Eu faço yoga. Aí a pessoa falou assim, yoga? Ficou tão escandalizada, né? E aí ela não comentou, nossa, você negro fazendo yoga, não foi isso. Mas o que eu quero chamar a atenção é que ela citou duas atividades que comumente são associadas às pessoas pretas, futebol ou capoeira. Quer dizer, ela nunca na vida imaginou, por exemplo, yoga, né? E eu falei que eu estava fazendo yoga. E ela ficou bem, assim, chocada com isso. Nossa, tipo, eu esperava que você fizesse capoeira ou que você jogasse futebol, qualquer coisa assim, mas yoga, né? Ficou bem chocada Júlio, com, eu com vou isso. citar aqui o filósofo Zagallo, né? O filósofo contemporâneo Zagallo. Assim, vocês vão ter que nos engolir agora, né? A É, gente não vai parar de colocar foto de asana, da gente fazendo posturas de yoga, porque yoga também é para negão, cara. Yoga também é para preto, ok? A gente não vai parar, assim. Vamos ter que engolir a gente. A rimsa não é a passividade da gente ficar paradinho aceitando tudo que a exatamente. pessoa faz e acontece. A rimsa é arregaçar a manga, assim, né? A gente vai se articular ativamente
para cessar formas de violência. Porque a gente não vai esperar cair no nosso colo, né? Assim, mesmo que a gente vai ter que guerrear e lutar, a gente vai resistir, vai continuar resistindo, e o yoga vai ajudar, né? Sinto muito se você não quiser ver negão fazendo posturas de yoga. Esse yoga é só para... Isso é legal. Tem uma coisa que, no meu caso, assim, em particular, é, aquele corpo, né, que eu já falei outra vez para você e digo para algumas pessoas, quem era esse corpo em cima do tapetinho? Primeiro que eu não me sentia, quando eu comecei, que aquele lugar era para mim. Aquele lugar era para pessoas brancas, magras, bonitas, esbeltas, não era para mim. Quando eu também não sabia nada sobre meu corpo, eu não sabia que corpo era esse. Então, quando eu comecei a prática, eu fui descobrindo um corpo muito duro, enrijecido e bem complicado de fluir, né? Então, asanas muito simples, nenhum asana é simples, né? Mas em relação a determinados outros, de quem está iniciando, eu não ia, simplesmente não ia, né? E começou de eu levar muito a sério. E aí alguém falou assim para mim, né? Eu ouvi de 3 pessoas isso em 3 momentos diferentes. Nossa, o seu corpo é difícil. Ou então, nossa, o seu corpo é duro. Ou então eu escutei alguém falar que será mesmo que o seu corpo é pro yoga? Alguém falou isso para mim, né? E eu disse para mim, olha, o tanto que eu passei nessa vida, o tanto que eu enfrentei nessa vida, fome, desemprego, preconceito, carreira, porrada, murro. Por que que eu não posso? Eu posso. Quem vive experimentado na dor cotidiana do preconceito, sabe, tem condição de se colocar disciplinadamente no tapetinho e se desenvolver na prática. Não que eu esteja aqui colocando a performance da prática como algo mais importante. Eu estou falando muito mais de uma performance de uma alma que se solta, que se liberta, que respira contentamento e não respira estranhamento. Porque no começo eu confesso que eu fiquei, não é para mim, não é para mim, não é para mim, né? O Lucas brinca, o meu professor, dizendo que eu fiquei assim uns 2 anos perturbando ele no Instagram. Ele botava as fotos e eu dizia, é meu sonho. E ele, pois venha, vem aqui. E eu não ia, né? E aí um dia ele rememorou as conversas, ele subiu, até o dia que eu comecei a conversa com ele. A gente riu porque era muito tempo o quanto que eu adiei ir para o Ashtanga. Eu estava ali me escorregando no Hatha Yoga, mas sem muita perseverança. Somente com a Ashtanga que passou mesmo ter essa prática diária, esse compromisso comigo, né, de viver uma prática diária mesmo. Então, quando eu fui vivendo a prática diária, eu fui entendendo, sacando, percebendo que foram 40 anos de um corpo vigiado pelo policial, pelo segurança. Eu não podia correr, eu não podia andar mais depressa, né? Porque de uma hora para outra eu seria abordado. E eu tinha razão para isso. Já tinha acontecido comigo várias coisas, entre as quais, como se diz, eu estava indo num bairro aqui de Fortaleza, no Montes, ter colocado o pé assim numa esquina, bem numa hora infeliz, na hora errada, de uma mulher gritando pega ladrão, e 2 policiais, na hora que eu vou passando, os 2 policiais me pegam, e é tão rápido, Marcos, porque eu não dá tempo. É tipo queda de rede, quando você percebe que você já está no chão, você não consegue perceber o processo da coisa acontecendo. Tipo, primeiro me pegou, depois me abordou, não. Quando eu vi, eu já estava no chão e o cara já estava com os joelhos no meu peito, perguntando onde era que eu tinha colocado a bolsa da mulher.
E eu sem entender absolutamente nada. Eu não entendi nada. Eu só dizia assim, eu não tenho nada a ver com isso. Me solte, eu não tenho nada a ver com isso. O que eu recebi foi um tapa na cara e um cala a boca, vagabundo. Foi o que eu ouvi. E um tapa na cara. Quando tudo passou, foram buscar a mulher. Assim, ela estava numa outra esquina. Foram buscar a mulher. E aí disseram, senhora, é ele? E ela disse, não, não. Foi um rapaz branco que levou a minha bolsa. Eu não ouvi um desculpa, eu não ouvi. Não ouvi nada. Só disse assim: nós estamos fazendo nosso trabalho, não teve assim, desculpa aí, nada. Eu sofri uma queda, arranhei meu braço, botaram os joelhos no meu peito, levei um tapa na cara e escutei um cala-boca vagabundo. Então, isso aconteceu e acontece todos os dias, e a gente olha para o lado, o cara branco saiu com a bolsa bonitinha, porque ele é branco, ninguém ia desconfiar dele. Eu que não tinha nada a ver, eu só fui atravessando a esquina aqui do bairro Montes, há uns anos atrás, quando eu morei no Montes. O som sumiu. Eu não estou ouvindo. Eu não estou ouvindo. Não. Vocês estão ouvindo, Júlio? O meu som vocês ouvem ou o som geral? O Júlio saiu. O meu som vocês ouvem? Não vimos o Júlio. Mas o meu você ouve? Tá. O meu tá ouvindo, né? Acho que é o do Júlio que... Tá, isso aí, o Júlio caiu. Tá. Acho que ele tá com um problema na conexão. Tá, a gente está conversando sobre o Júlio, com o Júlio, infelizmente. A gente ia falar do livro dele, vamos falar do livro, mas o livro que o Júlio publicou recentemente, mas não tem como não falar no Dia da Consciência Negra, no caso brutal do assassinato do Beto Freitas, lá em Porto Alegre. E como a gente não pode deixar isso ser naturalizado. O Júlio entrou de novo, né? Não tem como não reagir a isso, né? E só ficar postando foto de si mesmo em Instagram e dando like, né? Tá, eu tô convidando aqui o Júlio de novo. Opa! Voltei. Tá me ouvindo agora? Sim. Júlio, a gente estava falando, poxa, a gente está ouvindo você de novo. Sinto muito por essa experiência que você teve de truculência, essa experiência. Você, é muito chocante isso. Você poderia ter sido, eu poderia ter sido o Beto Freitas, né, cara? Né, como você falou, Exatamente. né? A gente se solidariza de novo com a família do Beto Freitas. Eu acho que tem que dizer o nome dele, sim. Ele não é Sim, estatístico. Beto Freitas. Beto Freitas. Pelo que eu vivi, poderia ter sido comigo, sabe, Marcos? Então é por isso que eu chamei o meu livro com esse nome aqui de Yoga Mando-me, porque a sociedade foi dizendo para mim todo o tempo que eu não era bem-vindo, que eu não era aceito, que eu era feio, e eu acreditei nisso tudo. Então, o corpo que chegou no tapete foi um corpo que se julgava feio, inadequado, não pertencente àquele universo do yoga, não era para mim. E aí, simplesmente, foi acontecendo paulatinamente uma transformação. O yoga, ele foi uma ferramenta de autoamorização enorme. Ele foi, não, ele é. Ele foi gerando uma transformação enorme na minha vida, porque pelo yoga eu fui aprendendo que eu era adequado sim, que eu tenho beleza e que eu tinha condições, inclusive, performaticamente na prática, que era uma coisa que eu também achava distante de mim, né? Então, além do corpo negro massacrado pelo racismo estrutural que esse país tem,
que mata todos os dias e violenta todos os dias o nosso povo, eu ainda tenho um corpo que é LGBT, que também sofre as mordidas cruéis e cotidianas da homofobia, me obrigando a ser, antes, né, a ser um corpo tenso, parado, porque eu não podia também ferir, de modo algum, a representação de masculinidade que a sociedade aceita e quer para ela. Então, além de preto, né, gay. E aí eu precisei enfrentar as dores que tudo isso me infligiu. Enfrentar, eu precisei entender que os joelhos não podia entrar em lótus ainda porque ele teve que suportar muita coisa, que os quadris não podiam se abrir ainda porque eles estavam ali tentando me proteger. Eu tinha que entender que os marichasanas iam ser demorados, porque o corpo precisou engordar para suportar tudo isso, né? Então agora é que eu, depois de um ano, em maio agora vai fazer 2 anos, né? Eu também tenho uma enorme bênção e sorte de ter um professor atento, zeloso, preocupado, que me acompanha muito, que é o Lucas, assim, eu brinco, digo que ele é meu pai, né? Assim, ele é meu pai. Extremamente zeloso, preocupado. E aí eu fui curando tudo isso, entendendo que tá tudo certo, que tá tudo bem, que foram mais de 40 anos assim, agora eu tô com 46, né? Eu comecei a praticar yoga em 2014, mas de forma comprometida com uma prática diária só em maio de 2019, né? E aí, essa experiência com o yoga despertou uma emancipação enorme de mim, um empoderamento muito grande, um amor muito grande por mim mesmo. Então, subir no tapetinho todos os dias, apesar de notícias como essa do assassinato do Beto e de outros irmãos e irmãs nossas, tem valido a pena. Tem valido a pena porque enfrentar um mundo racista sem yoga é 1000 vezes pior, sabe? Como você bem diz, as posturas mais desafiantes nos treinam para os desafios de ser um professor universitário na universidade branca, que é a brasileira, e até de subir no tapetinho numa prática que é tão libertadora quanto elitista, né? Não que os nossos companheiros de prática sejam eles racistas, mas o sistema, a estrutura que circunda a prática de yoga no Brasil, ela foi abraçando pessoas que têm dinheiro e pessoas de pele branca, porque pessoas que têm dinheiro geralmente são pessoas de pele branca, né? Porque elas ascendem aos melhores cargos, elas chegam nos melhores lugares. E aí tem sido complicado. Por isso que projetos como esse que você desenvolve com a Rochelle são muito importantes. Por isso que a criação do Rede Yoga é importante. Projetos como o Ivan faz no Rio Grande do Norte, como você faz em Recife, como o Yuri Dourado faz aqui em Fortaleza, né, que é um yoga na praça, muito bonito. Por causa da pandemia a coisa ficou mais restrita. Como o pessoal está fazendo na UFGD, e quando eu consegui fazer na UFC também, que eu ainda não consegui me organizar para isso, mas são projetos que vão levar pelo menos a possibilidade concreta de colorir os tapetinhos, né? De pessoas pretas terem viver a delícia que é de se libertar pela prática de yoga, né? De se olhar, de se acolher pela prática de yoga. Eu acho muito importante, Júlio, o que você falou. A gente tem que transformar esses likes e essas movimentações em redes sociais de alguma forma, em algum tipo de ação positiva no mundo, né? Para não deixar naturalizar a desigualdade. A desigualdade não é um fenômeno natural, como chuva e seco. Isso tem uma construção histórica, né?
e com uma construção isso pode ser desconstruído, mas enquanto a gente não tiver consciência disso, especialmente a gente não prestar atenção nos privilégios que a gente tem, ter consciência, lucidez disso e tentar ajudar, né, isso não melhora. E veja, a luta antirracista não é uma luta de negros. Uma luta antirracista é uma luta de todo mundo, ok? Perfeito. De brancos. É muito importante que vocês também atuem de uma maneira antirracista, né? Por exemplo, no caso do Beto Freitas, assim, capitalista, você tem que doer o bolso, boicotar o Carrefour. Não compra coisas no Carrefour, vai para outros supermercados, Exatamente. né? Boicota, sabota. Não vou, me recuso a comprar coisas, brancos, negros, juntos, não vou comprar mais no Carrefour, até o Carrefour ter políticas de inclusão e não só uma nota de lamento pública, porque isso é pouco, isso é pouco. Capitalista, ele vai ter que fazer mais, ok? E vai doer no bolso, se doer no bolso, eles vão tomar alguma iniciativa. Eu acho que a gente, como praticante de yoga, assim, pelo menos tem duas coisas legais, assim, pelo menos duas coisas legais. A gente aprende a conviver com desconforto e a tentar tirar lucidez, respirar, crescimento, transformação no desconforto. Então, esse tipo de momento a gente tem que se articular, né? A gente tem que ter a lucidez e consciência para não naturalizar a desigualdade, né? Eu acho que com essa lucidez que a gente vai ganhando, deveria ganhar, não é legal falar isso, né? Mas eu acho que sim, a gente tem que começar a cobrar os nossos professores para terem algum tipo de sala, algum tipo de estúdio de yoga mais inclusivo. Eu acho que existem possibilidades, sim, de que isso, pelo menos não precisa cobrar, mas conversar com o seu professor. São pessoas abertas, com bom coração, mas que talvez ainda não conseguiram articular isso. Então você pode ajudar o teu professor, professora, a tentar tornar esse lugar menos asfixiante, por exemplo, mais aberto, mais acessível a praticantes vulneráveis socialmente, e isso com frequência no Brasil é uma interseção com a população negra. Então é uma coisa que nós podemos fazer, tá? Na nossa mão. Nós mesmos pensar nos nossos privilégios, brancos e negros, pensar nos nossos privilégios e saber como que nós podemos atuar. Não é só ficar passivamente dando like em coisas, mas é pensar, transformar esses likes em transformação no mundo. É muito importante pensar isso. E não basta não ter comportamento racista, isso é pouco, né? O nosso momento é muito difícil, não basta não ser racista, né? A gente tem que ajudar na luta antirracista, brancos e negros, né? Com racismo não existe democracia para todo mundo. Se mais de 50% da população não podem desfrutar da democracia, não existe democracia, né? Porque estão Exatamente. fora desse processo. Então, acho que uma iniciativa como a do Júlio também é muito importante, cara, né? Júlio, um autor negro, ok? LGBT, praticante de yoga, publica um livro no meio uma crise, a pandemia, crise ambiental, crise política, um governo estúpido desse que está no governo federal. É um ato político, é um ato de resistência. Então, Sim. palmas para o Júlio, um convite para ele, meus parabéns. Né? Você está honrando a tradição do yoga ativamente. Você é mais professor de yoga do que muito professor de yoga, independente da postura de asana que você esteja, ou de pé atrás da cabeça, backbend, drop back, escambau. Você é professor de yoga. Antes, mesmo não estando, sei lá, na terceira, quarta série do Ashtanga. É usar o tapete para transformar não só individualmente, mas transformar vidas também. Você pode falar um pouco para a gente, Júlio, de como é escrever um livro hoje, num Olha, país que... esse livro aqui saiu por uma editora de Fortaleza, que é a Poema, Expresso Poema, editora da Catiúcia. Eu sou muito grato por ela ter feito o livro, ficou muito bonito o livro. Cheirinho de livro novo, é bom. Na verdade, eu não decidi assim, eu vou escrever um livro sobre a minha experiência de yoga, né? Não foi isso. Esse livro era só um diário pessoal, porque eu fiz parte de um curso de Hatha Yoga na UFC,
de um projeto de extensão, Yoga na FACED, que era na Faculdade de Educação, da professora Kelma. E aí uma doutoranda dela, a Priscila, ela desenvolveu esse projeto de prática de Hatha Yoga para quem era professor, estudante da universidade e até a comunidade, né? Eu me candidatei a uma vaga e ganhei essa vaga e fiquei 2 anos praticando com ela lá. E ela pediu que todos nós escrevêssemos um diário para a gente registrar os insights, o que é que a gente ia acessando no decorrer da prática. Então, a gente tinha as leituras, tinha a prática, tinha as rodas de conversa, e eu fui só escrevendo o diário. Quando terminou tudo e eu tive que entregar o diário, então surgiu a ideia de levar a público. Eu fiquei meio receoso porque aqui tem muitas dores, né? Mas também tem muita superação. Na verdade, não é um livro sobre yoga. É um livro sobre a minha experiência de corpo negro, LGBT, corpo duro, curto. Como foi perceber esse corpo que eu não percebia antes. Eu não sabia nem que eu tinha isso comigo. Essa coisa curta, dura, engessada, sofrida. Eu não sabia, né? E aí eu contei aqui no diário, aí surgiu a ideia, olha, tem que publicar, tem que levar para as outras pessoas. E eu fiquei meio receoso, porque é tudo diferente de tudo que eu publiquei, eu só publico coisas acadêmicas ou livros de poesia, né? Mas nunca um diário, né? Uma coisa minha, contando o que significa a prática para a minha vida. Então, eu fui montando isso sem saber que ia ser livro. Quando terminou em 2016, foi 2015 e 2016, aí publica. Aí eu segurei 2017, 2018. Aí quando foi 2019, de tanta pressão, eu resolvi organizar, fazer uma revisão. E aí disse, bom, eu vou me expor, né? Tem que expor, porque eu vejo o país, se a gente não se expor, só que nem não tinha editora. Aí a ideia que eu tive, convidei amigos para assinar uma lista. Aqueles que quisessem assinar a lista pagaria o exemplar do livro e aí eu compartilharia com ele, com ela que quis estar na lista essa minha história. Então consegui 300 amigos, amigas, fizeram essa lista, me deram o dinheiro, eu fui para minha editora e entreguei. Está aqui, pelo orçamento que você me deu. Então, é um livro diferente dos demais. Ele não vai estar disponível à venda para ninguém, infelizmente. Foi feita a quantidade de pessoas que estavam interessadas em conhecer essa história. E aí, 3 ou 4 pessoas desistiram. Então, assim, imediatamente outros já disseram, eu quero, né? Se mais na frente houver interesse, eu vou tentar uma segunda edição, mas infelizmente eu tenho recebido muitas mensagens me pedindo o livro, né? E aí eu fico com muita pena, mas eu não tive. É diferente dos meus livros acadêmicos, que a editora compra os meus direitos autorais, faz o livro e distribui para o Brasil inteiro, está no site da editora, nas livrarias. Esse não vai ser assim. E aqui eu vou falando do meu processo de cura, do meu processo de aceitação, até entender que eu já estava feliz com o que eu era, com o que eu sou. E aí eu percebi que eu estava me curtindo, me amando. E eu digo para você, Marcos, e para todos que estão nos acompanhando agora, o yoga me salvou, né? Me salvou de 3 tentativas de suicídio, me salvou de uma depressão muito forte. Eu estava à beira do desastre de sair da vida, de sair de cena, né? E aí, quando eu subi no tapetinho e comecei a praticar, cara, o suor não era só suor, não, era uma purificação enorme, sabe? E eu desejo que pessoas percebam isso e experimentem isso. Não precisa ser o yoga. Acha o seu yoga, sei lá, pode ser o quê? Futebol, o teatro, a meditação. Eu adoraria que fosse yoga, porque é maravilhoso você ir experimentar uma energia de profundo poder, de profunda transformação. Yoga não é uma malhação com incenso, né, para ficar com o corpo magro. A gente fica, eu tô super feliz com o meu corpo agora, né?
De 120 quilos para o que eu estou agora, eu estou muito contente, muito feliz. Mas isso é só um lucro, sabe? Um mimo. É um mimo a mais, é um plus a mais que o universo te dá. O mais bacana é se enfrentar, desenvolver disciplina, desenvolver amor próprio, desenvolver a sensação de, pô, eu posso, sabe? Eu posso isso daqui, eu não vou largar a mão. Você fica marrento. Você fica marrento no tapete. Diz assim, ah, tá desafiando. Vamos lá, respira, segue, tenta esse negócio. Vamos lá, é muito bom isso. E você Muito bom. começar o dia com isso, sendo a sua primeira atividade, sabe? E aí o resto do dia fluir com a energia que o yoga te trouxe, não tinha outro nome. Eu tinha que chamar de Yoga Amando-me, porque assim, eu sou um baita de um negão feliz comigo mesmo hoje, sabe? E eu devo à prática do yoga. E se eu fosse escrever esse livro depois do Ashtanga, nossa, ia ser coisa muito melhor, porque assim, tudo isso é antes do Ashtanga na minha vida, viu? Foi antes do Ashtanga, mas depois do Ashtanga o negócio ficou ainda melhor, bem melhor. Não Poxa, porque o Ashtanga é o melhor método, mas porque eu decidi ser fiel a mim mesmo depois do Ashtanga. Eu poderia ser fiel a uma prática diária no Hatha Yoga, e teria sido maravilhoso, mas eu não consegui. O Ashtanga me deu isso, né? De ser todos os dias aquela sequência. A cada vez que o Lucas me abençoava com uma nova postura, e eu tinha que. Não bastava viver os desafios das que eu já estava batalhando, ainda tinha uma nova. Então é recomeçar tudo de novo, é o corpo se ajustar toda outra vez. E é o que é a vida, né? A muito vida é bom. isso. Eu acho que, Júlio, o pessoal está falando, olha, a live não vai cair, eu acho que o Instagram está me dando mais tempo, está dando mais tempo para o Yoga na Federal, mais do que 1 hora. Então ela não vai cair, a gente decide quando ela decidir. O pessoal está falando de segunda edição do livro e colocar na lista aí para a gente entrar nessa segunda edição do livro, né? Talvez fazer uma vaquinha aí online. É. As E, pessoas que tiverem interesse, eu posso falar com a minha editora e fazer o mesmo esquema da outra vez, né? Porque 300 amigos é, simplesmente foram assinando, assinando, assinando até chegar a esse número aí. E né? aí era R$ 40, as pessoas me davam os R$ 40, eu guardava aquele dinheiro. Quando juntei tudo, eu dei para minha editora, né? Que ela fez. Então, assim, não tem lucro, não estou ganhando nada com isso, é uma partilha. Eu quero dizer assim, olha, senta aqui que eu vou contar a minha história. Então, não é um livro sobre yoga. Eu não estou ensinando, as fotos que divulga aqui não são confiáveis, são fotos de um corpo curto tentando, mas eu quis me expor para mostrar exatamente isso, que yoga não é performance, né? É um corpinho bem curtinho ali tentando a se encontrar no tapetinho, tentando ser feliz, se curar. Então, quem quiser aprender sobre yoga tem que ter um professor. Eu não sou professor, o Marcos disse que eu sou professor, mas nesse livro aqui eu estou contando o que aconteceu comigo, né? Então você não vai aprender yoga porque está lendo esse livro. Você vai ver o que yoga pode fazer na vida de uma pessoa. Isso eu garanto que você vai ver. Muito. Então, é isso. Eu Júlio, estou muito querido, feliz. a Edilane, a nossa Edilane lá da UFGD, que também faz parte do Rede Yoga. Sigam o Rede Yoga, pessoas. A gente está tentando se articular numa rede de difusão do ensino de yoga com várias cidades no Brasil para exatamente fazer o yoga a ser um instrumento de transformação não só individual, mas social também. Então sigam lá com carinho. A gente está começando, acho que já na pandemia a gente já tem 3 programas ativos, né, no Brasil, com a possibilidade de ter mais 3 daqui a pouco. Então sigam lá. A Edilane, do pessoal da UFGD, lá da Grandes Dourados, perguntou aqui, Júlio, tem vários alunos da UFGD iniciantes no Ashtanga. A Edilane está associada com a Camila Laurentino lá, com a professora. Você poderia dar um exemplo que mostrasse a relação do yoga com a superação de traumas do passado? Nossa, olha só. Eu toda postura que abre o peito, para mim, ela é muito desafiante, me dá um baita medo.
Eu começo o Surya Namaskar, às vezes, lá no azinho, no Surya, pensando, meu Deus, daqui a pouco vai chegar na ponte, né? E eu já fico assim, desesperado. E mesmo nas transições, quando você está com o cachorro olhando para cima, ali já é um exercício maravilhoso de abertura de peito. E quando eu comecei a fazer isso, Edilane, vinha choro. Eu chorava, eu não entendia exatamente por quê. Eu não entendia, porque eu simplesmente chorava. Aquele peito fechado, cabeça enterrada nos ombros, né? E aí eu fui percebendo que tinha aí uma questão bem antiga, que envolve a minha história, a minha chegada no mundo, né? Quando eu nasci, meus pais não ficaram comigo, e aí eu fui adotado por uma outra mãezinha, né? Que me adotou, e até já desencarnou, não está mais aqui nesse mundo. E aí ficou aquele sentimento de eu fui rejeitado, né? Todos os filhos mereceram estar naquela família. Eu não mereci. Então eu não sou bem-vindo. Então eu arrastei isso para a vida. Eu não sou bem-vindo no yoga, eu não sou bem-vindo como professor de universidade, eu não sou bem-vindo numa praia, eu não sou bem-vindo no shopping. Então isso era um trauma. Que a rejeição de eu não ter ficado com a minha mãe e meu pai naquela família biológica gerou dentro de mim. Fez com que meu peito encolhesse, uma corcunda, uma costa redonda fosse... o meu corpo, ele é a narrativa dessas dores, né? Então, o yoga me ensinou a ler a narrativa que o meu corpo escreveu. Então, com o Ashtanga, eu pude todos os dias ter uma oportunidade, né, de deixar essa dor sair, escoar dentro de mim. Eu não sabia exatamente que era isso, mas depois a gente vai acessando, sabe? Você, nossa, esse choro aqui no meio da prática, o que é isso? Aí de repente vem a lembrança, né, disso. Então o yoga começou a dizer, eu sou adequado, eu sou bem-vindo, eu posso. E aí isso me ajudou, inclusive, a perceber que eu podia até perdoar de coração minha mãe biológica, meu pai biológico, né? E entender que a vida é perfeita em si mesmo, que se foi desse jeito era para ter sido mesmo, tá tudo bem, eu quero mais é aceitar e ser feliz, do que passar um resto de vida que eu tenho reclamando, eu fui adotada, não. O yoga me deu um empoderamento tamanho que um trauma como esse foi acessado. Foi acessado ali no tapetinho mesmo. Eu me lembro até a postura do guerreiro. No guerreiro eu estava lá fazendo o guerreiro, a coisa veio, né? O meu nascimento, eu ter sido doado e ter ido para outra família, bem ali na hora do guerreiro isso veio. Então, esse é um exemplo que eu poderia dar, como também outras cenas, né, decorrentes de homofobia ou de racismo, que o yoga me trouxe à tona. É isso, né? Então, eu me lembro de uma vez, eu tentando fazer uma postura, o Lucas estava na Índia com a Sasha, eu tentando fazer uma postura, e aí eu não consegui fazer, e eu fiquei assim comigo mesmo, chorei um pouco, né? E eu me lembro que o Pedro, que estava substituindo o Lucas, foi lá, ajustou meu corpo e o meu corpo respondeu ao ajuste, né? Aí eu disse assim, na hora, eu chorei na hora que o meu corpo respondeu ao ajuste, né? Emocionando que eu tô lembrando, né, da situação lá. E aí veio na minha cabeça, né? Que não se mexa, não se mova, não cruza as pernas, olha o seu jeito de falar, não seja mulherzinha, não seja maricas, né? Outro dia o presidente disse que a gente é um país de maricas, eu ouvi a vida inteira isso. E aí o meu corpo era tenso, duro, porque eu não podia ser marica. Então, assim, como era que eu ia dar os nozinhos, as voltas do meu corpo para fazer certas posturas? E o Pedro foi lá, pediu que eu respirasse, pediu que eu me entregasse, que eu confiasse, e de repente eu fiz. Eu fiz, e aí eu disse assim, calma, paciência com esse Julinho aí, essa criança que ouviu,
seja homem, anda direito, não cruza as pernas, né? É esse menino aí que você está trazendo para o tapete agora, né? Esse menininho aí está aí com você nesse momento. Acolhe ele, ajuda ele. Então eu fui meio que olhando para essa criança ferida e fui botando ele no tapetinho comigo e fui tendo paciência e agradecendo por ele ter sido tão forte, né? Porque ele que me trouxe para o yoga. Foi esse menino ferido, cancelado, rejeitado, não amado, inadequado, que me trouxe para o yoga. Ele, se não fosse ele, eu não teria chegado no yoga. Então, agora é a minha vez de olhar para ele, quando os asanas se abrem e ele aparece, eu quero trazê-lo para o meu colo, quero que ele sue comigo na prática, que ele vai me curando e eu vou curando ele. Então, o yoga faz isso com a gente, sabe? O yoga faz isso, é um poder, eu não sei de onde que vem esse poder, é uma prática milenar, mais de 5.000 anos. E tem uma coisa que me deixa muito emocionado quando eu tô, principalmente no meu tapetinho, que eu vou fazer o mantra inicial para começar, eu penso assim, muita gente, há mais de 1.000 anos atrás, faz isso que eu vou fazer agora, fez isso que eu vou fazer agora. Então, assim, esses asanas, não exatamente nessa sequência, não exatamente desse jeito, mas muitos corpos se alongaram, muitas almas foram alongadas, muitos corpos foram curados e sarados nos seus traumas, corpos sutis e corpo físico. Nisso que eu vou fazer agora. Então, eu não estou inaugurando nada. Eu estou entrando numa cadeia energética milenar. Há muito poder nessa prática, sabe? Você fica assim, nossa, que Júlio lindo é esse que está chegando, meu Deus, que cara forte que eu não sabia que eu era, né? Que cara, que condição eu tenho, que força, por que, que eu não percebi essa força antes, né? Mas o yoga chegou há pouco tempo, então é agora que eu estou percebendo e eu quero muito levar isso para as pessoas. Então, esse livrinho espero que cumpra essa função agora e quando eu começar o projeto na UFC, eu espero que eu consiga, de forma ainda mais concreta, ajudar as pessoas a se conectarem com elas mesmas. Muito bom, Júlio. Muito obrigado. Muito bom esse relato seu. A coisa da criança sendo repreendida pelo jeito que ela anda, ou de toda a atenção que você teve em função desse racismo estrutural e de um país muito machista, autoritário, né? Um- Essa coisa da LGBT-fobia também, muito forte. Eu queria fazer uma pergunta para você, você se lembrando lá como garoto e tal. Tenta se lembrar um pouco do Júlio antes do yoga, assim, né? Agora, o que que você falaria, o Júlio 2020, Ashtanga, forte, bonito, guerreiro, né? Criativo, saudável, empoderado. O que que você falaria para o Júlio lá de 2014, antes do yoga? Triste, se você pudesse encontrar esse Júlio agora, ok? Pudesse trocar uma ideia com esse Júlio, olhasse para ele lá triste, com, sei lá, tentativas de suicídio e tal, não sabendo enxergar coisas, o que que você falaria para ele, Júlio? Nossa, acho que eu diria que não desista, daqui a pouco tudo vai mudar, daqui a pouco você vai ter um encontro super lindo com você mesmo, você vai perceber que não é nada do que está aí na sua cabeça, você vai descobrir uma prática linda chamada yoga, isso vai revolucionar a sua vida para sempre, isso vai te dar tanto poder. Então tem calma, não faça o que você está querendo fazer agora. Espera só mais uns aninhos, que daqui a pouco essa prática chega para você. Você vai encontrar um negócio quadrado assim, ó, chamado tapete. Você vai amar tanto pisar nesse negócio, vai ser tudo na sua vida, o yoga. Vai te salvar. Enquanto isso, só tem calma, não faz nada. Espera, vai chegar esse momento. Eu acho que eu diria isso. Muito Estou bom. pensando num Júlio em cima
de um prédio alto querendo fazer loucura. Ou dirigindo sem responsabilidade, depois de tomar muitos remédios, para saber se virava o carro e morria ou coisa assim. Muito bom. É Júlio, pesado. você não quer ler um pedacinho para terminar essa live do seu livro, cara, pra gente? A Ana Wolff pediu, lê pra gente o que você acha mais legal, assim, o que você gosta mais do teu livro. Um trecho que fala mais pro teu coração, assim. Eu acho que eu vou escolher o capítulo 5, é um capítulo que eu amo muito, que fala sobre a postura do guerreiro, o processo da cura do masculino e da paternidade, né? É uma conversa que eu tive com meu filho, muito legal, e na época, e aí eu gosto muito, eu falei, eu coloco assim na página 64. Meu filho é, sem dúvidas, parte da minha cura. Minha participação no Núcleo São José, é um grupo que tem aqui em Fortaleza, me guia nesse processo e a Nilene, que é a coordenadora desse grupo, está sempre segurando a minha mão, alinhando-me para que eu descubra a força e o equilíbrio do guerreiro. Assim sendo, estou cada vez mais convencido de que quando a gente para e olha verdadeiramente, escutando de verdade quem está em nossa frente, acontece isso. Uma genuína conexão amorosa e um autêntico reencontro entre almas se coloca em cena. As pessoas passam então a nos enxergar, assim como meu filho me enxergou e da maneira como eu jamais imaginei. Olhando em meus olhos, o meu filho me disse algo mais ou menos assim: Pai, o que eu enxergo aqui na minha frente agora é um guerreiro. Sim, sem saber nada acerca do asana em questão, meu filho usou essa palavra, guerreiro. O Senhor é o melhor pai que eu poderia ter nessa encarnação. O Senhor é minha melhor inspiração de como eu vou ser pai para os meus futuros filhos. Então, essa é uma conversa que eu tive com meu filho, depois de conhecer o guerreiro, né, e praticar essa postura, quando eu fazia Hatha Yoga, e o rebuliço que essa postura gerou na minha vida, provocou na minha vida, para eu abraçar a paternidade, o meu masculino, equilibrar o masculino. No capítulo anterior eu falo da cura do meu feminino, assumo o meu feminino, mostro ele ferido, como o yoga me trouxe cura para o meu feminino, e como o yoga me trouxe cura para o meu masculino, e como essas duas energias, né, Hatha e Yang, foram florescendo e tal. Então, essa conversa com o meu filho está aqui no capítulo 5, e eu tenho assim, um carinho enorme por tornar tudo isso público. Aliás, desculpa, não é o capítulo 5, não. É o capítulo 3, tá? Tá aqui, ó. Ok, muito obrigado, professor Júlio, para terminar essa live incrível contigo, num dia muito difícil emocionalmente, depois de ver lá o vídeo do Beto Freitas sendo espancado, eu tive que deitar, cara. Isso, assim, minha energia vazou. Assim. Eu não consegui ver ainda, não consigo, não consigo. Eu só li coisas, não consegui ver, porque eu sei que eu talvez nessa live eu ia chorar muito, então assim, eu tentei me segurar, mas eu preciso ver porque isso me dá força, apesar de me destruir, me dá muita força para continuar sendo alguma voz lúcida no meio disso tudo, né? Hoje é o dia da consciência negra, muita gente vai dizer que é mimimi, que não existe isso, que a consciência é uma só, a consciência é humana, mas não é verdade. Temos que ter um dia assim mesmo para a gente discutir isso, né? Então, eu te agradeço, Marcos, por ter me convidado pela segunda vez, por ter me permitido mostrar o livrinho. E quem sabe, pelo que as pessoas estão dizendo aqui, uma segunda edição não saia, né?
Vamos ver como é que todo mundo reage à primeira Muito edição do guia. obrigado. Obrigado E pela que, gentileza, por ter aceitado o convite. Conte comigo, com a gente para outros projetos e também para o projeto da segunda edição também, ou talvez até um segundo livro, né, sobre Ashtanga, ou até um segundo livro sobre o nosso rei de yoga, cara. Vou quem pensar sabe? É. em Eu como a tô com gente meus pode poeminhas aí, os poemas Ashtang, para ver se no próximo ano eu faço um livrinho de poemas. Mas aí são poemas, não são relatos assim como esse, né? Mas é isso, eu te agradeço, que a gente fique unido, que junto a gente é mais forte, e que mais pessoas pretas ocupem mais espaços e que se sintam empoderadas, felizes, confiantes no talento que elas têm. Obrigado, viu, Marcos? Muito obrigado. Beijo para Yoga para ti. todo mundo, yoga para todo mundo. Yoga para todos. Obrigado a todos que estiveram conosco até aqui. Valeu, querido Júlio. Conte com a gente, cara. Uma boa Conte noite comigo para também. todos.